Marcos capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 9. Hoje nós estamos no terceiro episódio da nossa série, indo para o último episódio na próxima semana, falando sobre a igreja missional, amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo 9, diz assim: Depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sobre outra forma a 2 deles que iam ao caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Por último, então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que haviam visto ressurreto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, meus irmãos, nós estamos falando desde 2 domingos atrás a respeito da missão da igreja, a respeito da nossa intencionalidade em sermos missionários dentro do nosso contexto. No primeiro domingo nós falamos sobre o Deus que ama os perdidos, os perdidos que pertencem a algum lugar. Isso demonstra que a missão de Deus é para com os perdidos e a missão de Deus é nossa missão. Nós aprendemos que Deus ama os perdidos e que Ele veio atrás de nós que éramos seus perdidos. Estávamos no cativeiro do pecado e nos colocou no seu aprisco, fazendo com que nós fôssemos, de uma vez que éramos perdidos, agora encontrados e parte do povo de Deus. Ele nos achou nos lugares escuros e sujos da nossa vida e nos colocou no lugar de honra dentro do seu reino, dentro da sua família. Da mesma maneira que Deus, Ele ama os perdidos, gente, nós devemos amar os perdidos de Deus. Essa semana, Marco Teles, o candeeiro, lançou o seu sermão cantado. Quem ouviu aqui? Maravilhoso, não é verdade? Marco Teles vai dizer nesse novo sermão uma frase que me marcou muito. Ele diz assim: aquele que o pai chama de filho, nós recebemos como irmão. E essa é a realidade daqueles que estão envolvidos na missão de Deus. A missão de Deus é ir atrás dos perdidos. Os perdidos de Deus são nossos perdidos. E quando nós encontramos, nós estamos encontrando para o nosso Pai. A missão de Deus é empoderada e possibilitada pelo próprio Deus em pregar e achar esses perdidos. E é isso que também nós falamos na última semana, baseado no texto de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. É como fazemos a missão de Deus, sendo parceiros de Deus e Deus nos empoderando e nos enviando por meio do seu Espírito para a missão. Assim como Cristo foi ungido pelo Espírito a pregar as boas novas e fazer com que a missão de Deus tenha seu objetivo alcançado, nós recebemos o Espírito Santo para executar essa missão. Nós precisamos lembrar que os perdidos de Deus e os desamparados são o público-alvo da missão de Deus. E o sucesso da missão, o sucesso de encontrar esses perdidos e eles serem libertos do seu cativeiro, de eles ouvirem as boas novas do Evangelho, não está baseado na nossa habilidade de comunicação e nem também, muito menos, na nossa habilidade de achar essas pessoas. Está na realidade do poder do Espírito que está sobre nós. E a partir da confiança que nós temos de que o Espírito Santo nos batizou, nos encheu, nos ungiu, nós vamos operar a obra do ministério por meio desse poder que nos ungiu. E agora, meus irmãos, nessa semana eu queria falar um pouco mais sobre o nosso papel na missão de Deus, no sentido de compartilhar o Evangelho. A gente tem que entender que o Evangelho só é boa notícia se ele for compartilhado. É aquela realidade que Jesus fala no Sermão do Monte: se o sal fica dentro do saleiro, o sal não presta para nada. Então nós precisamos correr o risco, nós precisamos sair para fora
para pregar o Evangelho, porque as pessoas só vão receber o Evangelho e desfrutar da boa notícia do Evangelho se nós compartilharmos o Evangelho. Já que aprendemos que Deus deseja os perdidos e nos move por meio do seu Espírito a cumprir a missão dele, qual é a forma que nós fazemos missão? Veja bem, nós estamos cada dia mais cheios de criatividades, o mundo mudou, a forma de evangelizar nos nossos dias é totalmente diferente da forma de 20, 30 anos atrás, os canais de comunicação são totalmente diferentes, mas o Evangelho é o mesmo desde que Jesus pregou para os seus discípulos. Então, nós vamos nos aprofundar mais a respeito dessa realidade da pregação do Evangelho. Mas o jeito certo de fazer missão é por meio da proclamação do Evangelho. Você pode usar o seu Instagram, você pode usar o seu TikTok, você pode usar carta de amor, você pode usar um telegrama, você pode fazer o que você quiser. Desde que seja a pregação do Evangelho dentro desse canal, você está fazendo missão do jeito certo. Se você tira o Evangelho desse canal, você tem um problema. Porque a missão de Deus consiste na proclamação do Evangelho e o ensino dos princípios do reino de Deus. Quando nós vamos para Marcos, meus irmãos, que nós lemos aqui, Marcos, ele é um evangelista que foca nesse jeito de fazer a missão de Deus. Por quê? Marcos, ele está nos provocando a cumprir a grande comissão com muita autoridade e ênfase no partilhar da pessoa de Jesus Cristo com os perdidos e desamparados. Se você ler o Evangelho de Marcos, Marcos ele usa o verbo de pregar, o querisso no grego, 14 vezes para dizer sobre proclamação. Em Mateus e Lucas usam 9, mas Marcos ele dá a ênfase da necessidade da proclamação para que o Evangelho seja pregado. E quando nós falamos da palavra Evangelho, o livro de Marcos é o livro que mais aparece a palavra Evangelho no sinótico, nos 4 evangelhos dentro das Escrituras. Ele usa a palavra Evangelho 7 vezes. Marcos, ele é o evangelista do Evangelho. Ele não só traz a boa notícia que Jesus é o Filho de Deus, mas ele está fazendo com que essa notícia seja o combustível para que pessoas, ao ouvirem o Evangelho, também repliquem essa realidade, essa mensagem do Evangelho. Marcos, ele foca na mensagem do Evangelho, mostrando que faz parte de quem foi afetado por Deus, a proclamação e a responsabilidade de espalhar a boa notícia. E qual é a boa notícia para a gente? É que Jesus está vivo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus não é um defunto, Jesus não é uma lembrança, mas é Deus vivo. E sabe o que isso pode provocar? Medo. Porque quando nós lemos o versículo 8, quando as mulheres veem Jesus fora do sepulcro, o versículo 8 vai terminar dizendo assim: e elas não disseram nada a ninguém, pois elas estavam com medo. Veja bem, o Evangelho, ele provoca essa responsabilidade e esse temor. Mas esse temor e essa responsabilidade é baseado numa verdade, de que Jesus não é alguém que foi atado pela morte. E as pessoas precisam ouvir isso. E por que as pessoas precisam ouvir isso? Porque todos nós, sem a realidade de Cristo ressurreto, estaríamos atados à morte eternamente, meus irmãos. Jesus é o primogênito dos mortos, é isso que Paulo vai dizer para nós. E por que ele é o primogênito dos mortos? Ele é a primícia, aquele que diz: eu venci a morte, e agora todos que vêm atrás de mim, confiam em mim, estão vencendo a morte. Não morrerão, não ficarão para sempre em seus sepulcros, eles viverão comigo para todo sempre. Só que aqui no texto que nós lemos, no versículo 9 até o versículo 13, mostra que nós temos um dilema. Pessoas que viram Jesus, testemunharam de Jesus e falaram da verdade do Evangelho, de que Jesus ressuscitou, mas as pessoas ao ouvirem o Evangelho, ao ouvirem a notícia de Jesus ressurreto, não ficaram felizes, não corresponderam de maneira apropriada à boa notícia. Quando o versículo 9 vai dizer para a gente que Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece primeiramente a uma mulher. A primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é Maria Madalena. Jesus se revela à sua amiga, sua seguidora Maria Madalena, aquela que uma vez fora possuída por demônios. Agora, ela não carrega mais demônios, mas carrega a melhor e mais importante notícia: o Mestre está vivo. E o que essa mulher faz?
ela foi anunciar aos que havia andado com Jesus. Ou seja, os discípulos que não viram Jesus. Os 11 que não tinham visto Jesus ainda ressuscitado. Ela foi avisá-los, o mestre está vivo. O mestre não foi pego pela morte. Deus confiou o ato da ressurreição primeiramente para Maria, para que ela testemunhasse de sua vida. E veja bem, no contexto cultural dos judeus daquela época, o testemunho de uma mulher não era válido dentro de um tribunal. Imagina alguém proclamar a realidade do ser de Deus, do Messias ungido, sendo proclamado como aquele que tinha morrido 3 dias atrás, agora está vivo. Essa mulher tinha uma grande responsabilidade, mas total descrédito no seu contexto social. Mas ela não se agarrou ao contexto social para que ela não proclamasse o Evangelho. Isso mostra muito a importância da pregação do Evangelho para nós. Isso mostra muito a respeito de como nós não devemos estar apegados à nossa reputação para que o Evangelho seja pregado. Importa que o Evangelho seja pregado. Se as pessoas rejeitam a gente ou não, a mensagem é uma: o nosso Messias está vivo. Isso mostra também uma coisa muito importante para os nossos dias. E também para aqueles dias. A importância que Deus dá às mulheres na missão de anunciar o Evangelho. O campo missionário, meus irmãos, a missão de anunciar o Evangelho é de todo aquele que viu Jesus. Não se limita a um gênero, não se limita a coisas que os homens inventam, mas se limita a quem viu e foi tocado por Cristo. E Maria Madalena é essa mulher. Ela tinha sido liberta. E quando ela vê o seu mestre, que 3 dias atrás tinha sido morto, vivo, ela tinha autoridade para a proclamação do Evangelho. Isso nos lembra que, uma vez que nós fomos salvos pelo Cristo Todo-Poderoso, vivo, nós somos incumbidos pelo anúncio da sua realidade, de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele salva, de que Ele liberta, de que Ele cura, de que Ele faz o que homem nenhum faz. Independente do seu status social, a missão de Deus é para quem foi tocado por Deus. O versículo 11 nos mostra que quando souberam que Ele estava vivo, e quem eram esses que souberam? Os discípulos. Quando eles souberam que Jesus estava vivo e que ela tinha visto Jesus, o versículo vai dizer que eles não creram. Eles não creram na ressurreição do Messias. Só que, tudo bem, poderia ser um fato social. Ela é uma mulher contando, não tinha credibilidade naquele lugar. Versículo 12 vai dizer que essa mesma proclamação de que Cristo estava vivo aconteceu sobre 2 que caminhavam para o campo. Possivelmente a passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, de Lucas 24, quando eles encontram Jesus. Eles voltam para a cidade para contar para eles que Jesus estava vivo, de que Jesus tinha ressuscitado. Só que o que acontece? Eles, sendo homens, possíveis discípulos de Jesus, proclamam que Jesus estava vivo para os 11. O que acontece? Versículo 13 vai dizer para nós: os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses creram. Essa situação se repete, meus irmãos, e denota para a gente a descredibilidade da mensagem que eles não estavam valorizando. Não era só por questões, ela é mulher, não está no lugar de falar dela. Não, ela não deveria falar. O que está acontecendo aqui é que existiam homens com corações endurecidos. Homens que não tinham fé para crer no testemunho da ressurreição de Jesus. E isso vai acontecer sempre na nossa jornada de evangelismo. Só que, no versículo 14 vai dizer, por último, então apareceu aos 11, estando eles à mesa. Jesus aparece para eles na mesa, meus irmãos. Encontra os seus 11 discípulos, que havia chamado eles para serem pescadores de homens, agora sendo pescado por ele novamente. E sabe qual que é a isca, ou o jeito de Jesus pescar esses homens? É aparecer com o seu corpo vivo diante deles.
Jesus, ele não sopra, Jesus, ele não aparece num vulto, Jesus simplesmente aparece na mesa. E aí, galera? Vocês não estão acreditando que eu estou vivo? Toquem-me. Eu estou vivo. Jesus encontra eles com a posição passiva diante da realidade do testemunho da ressurreição. Por que eles estavam sendo passivos? Eles estavam tristes. O texto vai dizer que eles estavam chorando, eles estavam amargurados pela realidade de que o seu mestre tinha partido. Mas eles também estavam cheios de incredulidade, meus irmãos. Porque eles estavam negligenciando o fato de que Jesus disse a eles que morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Eles não tinham fé para crer que Jesus tinha ressuscitado. Jesus encontra eles nesse lugar de coração duro, de coração incrédulo. E o coração duro também significa a destruição ou a destituição da percepção espiritual que aqueles homens tiveram quando caminhavam com Jesus. O fato de ter um problema que tinha acabado de acontecer fez com que eles ficassem abalados no sentido da promessa que Cristo tinha feito a eles de que ressuscitaria. Eles estavam com o seu senso de espiritualidade comprometido pela dor e pelo sofrimento. Isso fez com que o coração deles ficasse endurecido. Só que também o texto vai dizer que eles não criam. Isso quer dizer que eles não tinham fé. E aqui falta de fé também não só denota aquela ideia de eu acredito, beleza, verdade. Testificar que algo é verdade. Denota a infidelidade desses discípulos. Os 11 discípulos de Jesus estavam sendo infiéis ao seu mestre. Porque eles não estavam permanecendo na promessa. Ao ponto de que, mesmo ouvindo sobre a ressurreição, meus irmãos, tanto pelo seu Senhor, como também por pessoas que viram Jesus ressurreto, eles não se moveram em crer que Jesus tinha ressuscitado. Sabe como Jesus faz com eles? Jesus restaura a percepção deles. Jesus restaura o amor deles e a fidelidade para que eles cumprissem a missão de Deus. E sabe o que Jesus faz? Jesus os envia para a missão. Pensa bem, homens que estavam de repente cheios de dúvidas, agora quando vem Jesus, o texto vai dizer que ele criticou a incredulidade deles, ou seja, Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé. Mas Jesus não para por ali. Jesus fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isso mostra pra gente uma coisa muito importante. O nosso estado de incredulidade, o nosso estado de dureza de coração não é um fator que determina a realidade da missão de Deus. Uma vez que Deus nos salvou, Ele sabe lidar com nossos altos e baixos da nossa fé. E porque Ele sabe lidar, Ele não nos deixa parado, Ele nos dá uma comissão. Ele nos envia para a missão dEle. Ele trata da nossa ferida, mas fala, vamos, porque o mundo está esperando a nossa mensagem. Ele não nos deixa num lugar de passividade. E aqui nós conhecemos o texto da grande comissão, que é muito falado pelas agências missionárias, pelos cultos de missões, pelo movimento Dunamis e por todo o movimento de missões que nós conhecemos. Ide por todo o mundo. O convite do ide, meus irmãos, não é simplesmente uma ordem, agora vocês vão. Você tem que lembrar que os discípulos anteriormente já tinham ido pregar o evangelho em alguns lugares. E que eles acompanhavam Jesus que pregava o evangelho na Galileia. O ide é um convite a andar de onde eles pararam. E eles pararam por causa da incredulidade, por causa do medo, por causa da dureza do coração. Jesus chama eles para continuar de onde parou. Só que agora, nesse movimento de enviar os seus discípulos, Jesus ele abrange uma geografia maior ou um público maior do que o público da Judéia e da Galileia. Ele mostra que a responsabilidade dos discípulos, daqueles 11 discípulos, não era somente com aquele povo local. Não era só alguns vilarejos que eles iriam visitar. Aqueles homens estavam incumbidos de ir a todo o mundo. Percebe-se aqui, gente, que a palavra cosmos é utilizada para mundo. E a palavra kitsis para criatura. E são duas palavras que são muito importantes aqui. Cristo, quando ele fala, ide por todo o mundo, está comissionando os discípulos a pregar para um sistema de ordem, ou um aglomerado de pessoas,
um aglomerado social, vamos dizer assim. Nesse caso, Jesus está mandando os discípulos a pregarem a todos os homens e mulheres habitantes da terra. A missão dos discípulos era essa: pregar para todo mundo que respira. Todo tipo de gente precisa ouvir o evangelho. Só que também Jesus cita a palavra criatura ou kitsis, que quando a gente pensa em criatura, a gente está pensando, Deus envia os seus discípulos a pregar para pessoas conscientes, pessoas com suas faculdades mentais sóbrias, né? Só que a missão de pregar não está somente ligada a todo ser que tem consciência, mas todas as coisas que foram criadas pelo Senhor. Eu gosto de pensar que a interpretação de N.T. Wright sobre esse texto é algo muito sugestivo e até mesmo perigoso de como vamos fazer isso. Só que a grande comissão, meus irmãos, compreende que nós precisamos pregar o evangelho não somente a pessoas, mas a tudo que Deus criou. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, não é isso que nós vemos em Romanos, não é mesmo? Então toda a criação está aguardando pela boa notícia de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu não sei como nós falaremos aos nossos cachorros, às nossas plantas, mas toda a criação aguarda com que Cristo seja manifestado, para que o cativeiro do pecado seja tirado deles. Toda a criação deve ser envolvida e abraçada pela boa notícia que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Existe um senso de necessidade para toda a criação de saber e sentir os efeitos da realidade de que o Messias está vivo, meus irmãos. O Messias triunfou sobre a morte. O Messias triunfou sobre o pecado. E nós somos comissionados a fazer com que toda a criação conheça os efeitos da ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos maneiras infinitas de fazer isso, até mesmo desconhecidas e cômicas, eu não sei como sugerir isso, mas o texto está falando que toda a criação precisa ouvir o Evangelho. A forma como nós lidamos com o meio ambiente deve dizer respeito do Evangelho. Deve proclamar o Evangelho. A forma como lidamos com animais, a forma como lidamos com a sociedade, deve expressar a realidade de que Cristo, o Messias, está vivo. Jesus, o Filho de Deus, triunfou sobre todas as coisas. E aqui nos lembra uma coisa muito importante. Quando nós vamos lá para Gênesis, eu acho que esse é o fator mais bíblico e correto de dizer sobre pregar sobre toda a criação. Nós lembramos que quando Deus ele cria o homem e coloca ele no jardim, Deus dá o mandamento do homem de cultivar e guardar o jardim. O que Deus está propondo ali, que Jesus está propondo para os seus discípulos voltem a ser como Adão antes da queda. Cultivem e guardem a criação. Mostre para a criação que Deus triunfou sobre o pecado. De que agora vocês não são inimigos da criação, mas vocês são nova criatura. E porque vocês são nova criatura, um dia eles também receberão a nova criação perfeita de Deus abraçando eles. Isso é grande comissão. Grande comissão envolve isso, meus irmãos. Pautas de meio ambiente, sustentabilidade, justiça social não são coisas de esquerda, são coisas da grande comissão. Toda a criação precisa sofrer com os efeitos da ressurreição de Cristo. Precisa ser afetado pela realidade que Deus está sentado no seu trono e Ele triunfou sobre príncipes e poderes e nada abala o seu trono. A morte e a cruz não prendeu Cristo, mas Cristo triunfou sobre tudo. A criação precisa saber disso. Quando Jesus ele fala, ide e pregai o Evangelho, a palavra sobre pregar aqui, meus irmãos, tem uma conotação para pregar como um arauto. E o que é um arauto? Arauto é coisa antiga, né? Você não se vê alguém ser chamado de arauto hoje, né? Mas arauto eram oficiais das monarquias medievais que iam encarregados de proclamar coisas solenes, recados solenes, ou até mesmo anúncios de guerra ou de paz, e de informar os principais sucessos da batalha,
de maneira oficial, comissionada pelo seu rei. Quando Jesus incumbe os discípulos de pregar o evangelho, nós vemos aqui que ele está dando para a gente uma missão real, uma missão monárquica, de que nós agora estamos representando o rei de toda a terra, proclamando que ele é rei sobre todas as coisas. A pregação do evangelho, gente, envolve esse aspecto de falar a partir de um lugar de autoridade, de um lugar em que nós estamos com o aval de Deus para pregar aquilo que ele quer que nós venhamos pregar. E o que ele quer que nós venhamos pregar? O evangelho. Nós estamos falando o evangelho a partir de um nome de alguém que é superior a todos os homens. Nós estamos debaixo de uma ordem maior que aquele que está falando agora no Instagram, em qualquer lugar. Nós estamos falando em nome do Deus vivo. Pregar o evangelho é falar em nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele está enviando os seus discípulos aqui em Marcos a proclamar que a guerra entre nós e a morte foi vencida por Cristo. E que agora todo aquele que crer que Jesus morreu e ressuscitou, não vai morrer para sempre. O evangelho, meus irmãos, que está sendo pregado por alguém como arauto, engloba proclamar com autoridade o evangelho do reino vindouro de Jesus. Da realidade do reino agora também sobre todas as coisas. E isso explica por que muita gente, quando ouve o evangelho, se sente ofendido. Porque pensa bem, nós temos uma ordem legítima, superior, maior do que qualquer tipo de governo, qualquer tipo de ideia. Você prega ela. Ou as pessoas falam, uau, que legal, vou me submeter a ela, ou elas se ofendem e se rebelam contra esse rei. O evangelho, ele não é uma ideia aleatória, cabível em debates, meus irmãos. Embora nós tenhamos que estar prontos a debater ideias e todo tipo de sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. O evangelho é o anúncio oficial do reino de Deus para todos os homens. Quando nós vemos que somos comissionados a entrar em lugares difíceis. Ontem eu estava conversando com o Adílio, ele é professor universitário na Universidade Federal. O quão difícil é acessar lugares como esse, mas o evangelho é essa boa notícia, é essa mensagem maior do que todas as ideias que circulam naquele lugar falando, o reino de Deus chegou e está disponível a todo aquele que crer no Messias. A todo aquele que deposita fé no Senhor Jesus. Não em ideologias, não em coisas, não em filosofias, mas na pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, ou isso salva muita gente, ou isso condena muita gente. E sabe por quê? Pensa bem comigo, nós anunciamos a Jesus. Jesus é a boa notícia. E vamos pensar bem, o que nós anunciamos? Nós não estamos só falando um nome, andando com uma camiseta escrito Jesus. Nós estamos falando de um homem que disse ser um ungido de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Nós estamos falando de um judeu. Nós estamos falando de alguém que foi fraco, mas que com a sua fraqueza ele triunfou sobre tudo. E agora ele reina sobre todos. E esse rei está convidando todos os homens a serem seus súditos, parte do seu reino. Só que pensa bem, em um mundo que existe soberba, orgulho, altivez, autossuficiência, ou isso gera um alívio para nós, e tipo assim, poxa, Jesus ele se tornou fraco para me salvar, então ele vai me fortalecer, eu vou agarrar a fraqueza de Cristo, porque eu sou mais fraco que Jesus. Ou isso é uma ofensa, e mostra que nós queremos ser mais poderosos do que Cristo Jesus. Isso gera repulsa em muita gente. E é por isso que nós vemos mártires acontecendo ao longo da história da igreja. Pensa bem, o contexto dos primeiros apóstolos pregando que aquele judeu que morreu fraco na cruz, ressuscitou e está à destra de Deus Todo-Poderoso, agora reinando sobre todos. Ele é fraco, ele não tinha nada de beleza, é isso que os textos bíblicos vão dizer. Agora imagina César sentado sobre o seu trono,
imperial, grande, conquistador de terras e lugares, olhando para Cristo e falando, aquilo ali reina sobre mim? Ou aquilo gera repulsa, ou gera total dependência? Os tempos passaram. Talvez nós não tenhamos um César específico, mas nós temos Césares em nosso coração, ou nós somos os nossos próprios Césares. E sabe o que acontece? Ou o Evangelho nos leva a esse lugar de total dependência em rendição a Cristo, ou nós estamos tentando militar contra um reino que virá e destruirá tudo isso. Os discípulos foram comissionados a ir. Ir significa continue de onde vocês pararam. E continuar de onde eles pararam também envolve um outro aspecto que é citado em Mateus 28. Que é praticamente a mesma cópia desse texto. Só que em Mateus 28, Jesus fala, portanto, ide e fazei discípulos. Uma vez que eles falam com autoridade sobre o reino de Deus, meus irmãos, Jesus não só dá a missão da proclamação para os discípulos, mas ele dá a missão de discipular. Isso significa que, além de falar bem alto que Jesus é rei, você precisa ensinar sobre esse reino. Você precisa pegar essa pessoa que chegou agora, eu me rendo a esse reino. Você vai ter que ensinar as leis desse reino para essa pessoa. Você vai ter que, talvez, lidar com dificuldades que ela tem, porque ela está saindo de um reino bagunçado, o império das trevas. Agora ela está sendo colocada no império do amor de Cristo, no reino do amor de Cristo, num reino de luz. Os pecados que ela carrega não deverão entrar nesse reino. A vida que ela levava no império das trevas não é cabível no reino de Deus. Jesus nos dá a missão do discipulado. Isso significa que nós precisamos ensinar sobre quem é Jesus, sobre o reino de Deus, da mesma maneira que ele ensinou aqueles 11 discípulos que estavam vindo. Jesus fez discípulos. E Jesus fala para os seus discípulos, façam discípulos. E aí, a marca de um discípulo. Vem logo no versículo 16 que Jesus vai usar as palavras belas para nós que somos credobatistas, batizamos por imersão. Né? Glória a Deus, né? Quem crer e for batizado será salvo. Jesus não está condicionando, meus irmãos, a salvação ao batismo. Como se para que você seja salvo, aceito no reino de Deus, você precisa fazer uma troca. Tome um banho e entre no reino de Deus. É isso que muita gente pensa. O batismo, ele é o primeiro sacramento, a primeira ordenança de Jesus. Ele é o ato inicial da nossa fé. Se você é cristão, está nessa sala, se você crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, como Rei sobre sua vida, você precisa ser batizado. Ah, eu não estou preparado. Não é cristão. Ok? Porque uma vez que você é cristão, o batismo te insere na realidade do reino de Deus. Ele é o selo do Cristo vivo em nós. E sabe por quê? Nós vamos lá para Romanos. Paulo, ele usa da melhor ilustração em dizer que o batismo é a imagem de o velho homem sendo mortificado e sepultado e o novo nascimento de uma nova criatura. Sabe o que nós fazemos quando nós estamos batizando alguém? Estamos mostrando que o nosso rei, o nosso Messias, morreu. Morreu pelos nossos pecados. E nós também, quando nós descemos as águas, ok? Tá? Quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo que nós estamos morrendo em Cristo. Morrendo com o nosso pecado que foi mortificado em Cristo. E quando nós subimos das águas, nós estamos dizendo, o nosso rei ressuscitou. Nós estamos ressuscitando para o seu reino. E nós um dia vamos ressuscitar eternamente. O batismo é isso. O batismo é a pregação do Evangelho. Nós estamos falando, gente, sobre Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. Falando com os discípulos a crerem na sua ressurreição. O ato físico e místico de testificar a crença e a espera pela ressurreição não é simplesmente cantar Maranata. O batismo sinaliza isso mais do que tudo.
Nós estamos aguardando a ressurreição que afetou Cristo Jesus dos mortos. Nós aguardamos, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar para sempre. Por isso que o batismo eficaz não vem de uma água específica. Se você talvez vai viajar para Israel e deseja se batizar no Rio Jordão, porque lá é o batismo perfeito, talvez você só vai gastar dinheiro com turismo. O fato principal do batismo ser eficaz para nós é crer em Cristo Jesus. Crer na ressurreição dos mortos. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E testemunhar para outros por meio desse sinal que você é parte do reino de Deus agora. E para quem é o batismo? O que define eu como um candidato ao batismo? Jesus está ensinando para nós que só pode ser batizado ou está apto para o batismo aquele que crê. O fator principal para o batismo é crer em Jesus. Mas quem não crer será condenado mesmo que batizado. Pensa bem comigo. Jesus está falando isso para os seus discípulos, que minutos atrás estavam incrédulos a respeito da sua ressurreição. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Não importa se Pedro, Tiago e João no barquinho andaram 3 anos com ele, como seus discípulos, se eles não criam em Jesus como Filho de Deus ressurreto, ali eles estavam condenados. Eles puderam distribuir os pães da multiplicação. Eles puderam ouvir a voz do seu mestre. Mas se eles não estavam crendo que Jesus estava ali, ressurreto, diante deles, eles não estavam dentro do reino de Deus. Eles estavam condenados. Mas não foi essa a realidade, graças a Jesus. O batismo, meus irmãos, é o banho eficaz àqueles que creem. E aos que não creem, pode ter banho do Rio Jordão. Se você não crer, você será condenado. Porque não é o fato do banho em si. Não é quanta água você usou. Não é sobre ser água corrente ou água da piscina. Se é tanque, se é caixa d'água. Você deposita sua fé em Cristo Jesus? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo? Você declara que Jesus é o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Porque se sim, você prova da realidade e da expectativa da ressurreição dos mortos. Então, isso mostra pra gente que evangelismo, missão, não fica no campo de ideia, não fica no campo de diálogo. É testemunhar da vida de Cristo para toda a criação ver, meus irmãos. É nós nos banharmos num tanque para dizer: Cristo agora vive em mim. Cristo agora reina sobre a minha vida. E toda a criação vê isso e fala: Cristo está vivo. Eu preciso me arrepender. Cristo está vivo, eu tenho expectativa de que eu também viverei. A missão da igreja, meus irmãos, é proclamação do evangelho e formação de discípulos. E discípulos que vão professar a sua fé com verdade, autenticidade. E esses discípulos expressam sua fé chegando ao batismo. Sem batismo não existe missionalidade. Não existe discipulado. E logo, se não existe discipulado e nem batismo, não existe igreja. Eu sei que muitas vezes nós gastamos tempo em conversar sobre Deus com pessoas. Mas conversar sobre Deus é proclamar o evangelho para elas ou falar sobre teologia? Falar sobre Deus com pessoas é falar bom dia, que o seu dia seja abençoado, ou falar Deus morreu por seus pecados e Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Você precisa depositar a sua fé e confiança nele para que você seja salvo.
Porque se nós não estamos fazendo isso, nós estamos faltosos com a missão de Deus. E não somente isso, se nós, quando nós falamos isso para alguém, e essa pessoa se arrepende, nós não conduzimos ela à água do batismo, nós estamos faltosos também. Porque nós estamos falando sobre o rei, mas nós não estamos ensinando sobre o reino. E parte da grande comissão é, fale sobre o rei, mas ensine também sobre o reino. E eu quero concluir nessa manhã. Existem 4 coisas que nós aprendemos com esse texto. A primeira delas é que o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a todas as criaturas. Deus deseja que o evangelho seja proclamado. A evangelização, meus irmãos, é uma tarefa imperativa para todo aquele que é cristão. Não dá para transferir a responsabilidade de evangelização. Uma vez que eu e você confiamos em Cristo Jesus como nosso Salvador, nós temos uma responsabilidade imperativa, impostergável da evangelização. O mundo precisa do Evangelho. E a salvação do Evangelho precisa ser oferecida livremente a toda a humanidade. O Evangelho é para todo mundo. Deus salva quem Ele quiser por meio do Evangelho. Mas o Evangelho é para todo mundo. Se a gente não está evangelizando, se nós não estamos evangelizando, compartilhando de Cristo e o seu reino, nós podemos estar na posição dos discípulos antes de verem Cristo ressurreto, infiéis e sem percepção espiritual. E isso é um convite ao arrependimento nessa manhã. Se nós não estamos engajados na missão do Senhor, de evangelizar, de discipular, de proclamar o Evangelho, nós somos infiéis e de corações duros. Assim como os 11 eram. A grande missão da igreja, meus irmãos, é proclamação. É compartilhar da real mensagem que Cristo nos salva. E convidar os perdidos e quebrantados a confiarem nele. Nós vamos para o Carvalhos. Nós não vamos brincar somente de recriação com crianças. Nós não vamos só jogar bola. Nós não vamos para Varginha só para fazer ação social, cuidar de gente que está com fome. Nós vamos proclamar o Evangelho a todos os homens dessa cidade. Porque isso é nossa responsabilidade. A segunda coisa que nós aprendemos é que da mesma maneira que Maria, os 2 discípulos e depois os 11, só puderam ir para a missão depois de terem um encontro real com Cristo. A nossa habilitação na missão de Deus é o encontro real com Cristo Jesus. Nós não podemos falar de quem nós não conhecemos. E quando eu falo conhecer, não é cognicidade, é intimidade. Eu não posso falar de ninguém do mundo gospel se eu não conheço eles intimamente. Eu não posso falar do André bem ou mal se eu não o conheço intimamente. Da mesma maneira, eu não posso falar de Jesus se eu não tive um encontro real e eu o conheço e ele me conhece. Se você confia em Cristo como seu Senhor, se você prova e evidencia do senhorio de Cristo Jesus sobre sua vida, meu irmão, se as suas afeições, se o seu dinheiro, se o seu tempo é gasto em Jesus, se tudo que você tem fala sobre Jesus, é reconhecido como fonte o próprio Cristo, você precisa estar envolvido na missão de Deus. Isso é meio que automático. Porque se tudo que existe em mim é sobre Cristo, é de Cristo e é para Cristo, nós estamos impelidos a falar sobre o reino de Cristo. Nós somos impelidos a falar sobre o rei como seus arautos. Aqueles que vão a todos os lugares, a toda a criação falando, o reino de Deus está próximo. Nós precisamos ter a certeza, meus irmãos, antes de ir para o campo, de que nós somos conhecidos por Cristo e nós o conhecemos. De que a vida de Cristo está pulsando em nós. De que nós somos filhos de Deus. Porque senão, nós somos só mais uma pessoa envolvida em ativismo social. Nós somos a galera do Greenpeace. Alguém já parou você do Greenpeace? Coletinho verde,
é uma causa, é uma coisa legal, mas não é vivo. Quantos de nós talvez estamos achando que evangelismo é abraçar uma causa social, uma causa, uma pauta ideológica? O evangelismo é abraçar a missão de Deus, meus irmãos. A terceira coisa que nós aprendemos é que não ache que a missão é uma aventura, uma oportunidade de filantropia, você pagar os seus pecados, fazer caridade, ou até mesmo intercâmbio com uma causa de impacto social. A missão é ir a toda a criação para proclamar a sujeição dessa criação a Cristo Jesus. E isso gera a nós riscos, meus irmãos. Sem esse coração, nenhum homem ou mulher deve ser comissionado ou enviado para o campo missionário. A prova de que somos missionais não se dá pelo fato de uma mera transição geográfica ou status eclesiástico, aquele broche missionário. Não. A prova de que nós somos missionários se dá pelo fato de um coração apaixonado e comprometido a falar a tudo e a todos, meus irmãos, que Cristo está vivo. Cristo vive. As pessoas ao nosso redor precisam saber disso. E por último, a missão de Deus vai resultar em discípulos. Discípulos testemunham da sua fé e geram outros discípulos, meus irmãos. Nós somos a prova de 11 discípulos que testemunharam de sua fé para outras pessoas e essas pessoas se tornaram discípulos. E esses discípulos testemunharam de sua fé a outras pessoas e assim nasceu a igreja. Nós precisamos ser intencionais, meus irmãos, em formar novos cristãos. Nós precisamos ser intencionais a pegar um ímpio e falar do evangelho e provocá-lo e guiá-lo à confissão até Cristo e ao batismo. Isso denota se nós somos frutíferos ou não, se a vida de Cristo pulsa em nós ou não, se nós somos verdadeiros discípulos ou não. Todo discípulo, ele é inserido na comunidade dos que vão a partir da jornada inicial. O ID começou lá, de algo que já havia começado em Cristo Jesus. A igreja que tem a missão de proclamar o evangelho tem também a missão de alcançar e formar discípulos. Só que essa missão não é novidade, não é programa de multiplicação. É a missão de Deus para a igreja. E nós precisamos ter esse coração, meus irmãos. Eu queria que você ficasse em pé nessa manhã. Eu quero orar, fazer 3 coisas aqui nessa manhã. Primeira coisa, se você está aqui nessa sala, nessa manhã, e você nunca, talvez, realmente depositou a sua confiança em Cristo Jesus, talvez você não é batizado, talvez você está vindo achando legal o que se fala, você gosta da música, você até faz uma oração ou outra, você espera que Deus te ajude. Eu quero dizer para você que Deus não só quer te ajudar, Ele quer transformar a sua vida por completo nessa manhã. Então, se você está aqui nessa manhã e talvez você nunca confessou Jesus, você não é batizado, existe um convite para você entregar a sua vida para o Senhor nessa manhã. A depositar totalmente a sua confiança em Cristo Jesus. Ele é aquele que pode te salvar da morte eterna do inferno. É Ele que pode te fazer triunfante sobre o pecado. Não é eu, não é teu pai, não é o pastor de outra igreja, não é o papa, não é ninguém. Cristo Jesus é a única fonte de salvação para todo aquele que crê. Se você está aqui nessa sala, nessa manhã, e você deseja fazer isso, se você nunca fez isso na sua vida, ou se você está afastado, você está flertando com o evangelho novamente, levante sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém nessa sala, nessa condição, faça isso agora. Deposite a sua confiança em Cristo Jesus. Confesse Jesus agora como seu único Senhor. Se arrependa dos seus pecados.
Torne-se um discípulo, se batize. Porque o reino de Deus chegou. Se você está aqui nessa manhã e você quer fazer isso, levante sua mão, sem medo. Lucas, se aproxima dele. Pode vir aqui à frente. Vem aqui, Cadu. Vem aqui, André. Ajude ele pra gente, por favor. O André vai te ajudar em oração. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós pedimos, complete sua obra sobre o Cadu, Senhor. Abençoe ele, fortaleça o coração dele a confiar em Cristo Jesus. Que ele deposite a sua fé sobre Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos nessa manhã, Senhor, sela o coração dele agora. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero fazer é, se talvez você, ouvindo essa pregação, olhe para dentro de você e veja você talvez como alguém que se tornou infrutífero ao longo dos anos. E você quer talvez dar frutos. Você quer fazer discípulos, porque essa é a missão que Deus tem para nós. Você talvez quer se arrepender da sua incredulidade, da sua infidelidade, assim como os discípulos. Levante sua mão para nós orarmos juntos. Levante sua mão bem alto, vamos lá. Senhor, nessa manhã, nós queremos pedir perdão, Senhor, porque nós fomos negligentes com a missão do Senhor. E nós pedimos, Deus, assim como o Senhor empoderou os discípulos, encheu eles de coragem, encha-nos de coragem para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Força-nos, Senhor, faça com que nós sejamos frutíferos para a sua glória. Ajude-nos nessa manhã, Deus, a nos arrepender do nosso comodismo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Só um pouquinho. Eu quero que você faça algo aqui comigo. Não é regressão, fica tranquilo. Quantos aqui lembram do dia em que você se converteu? Ou quantos aqui faz tempo que não visita esse dia na sua memória? Eu me lembro que quando eu já era batizado, o Senhor me encontrou num dia que eu estava num culto de jovens. Eu vi aquela peça do Lifehouse em que todo mundo chora, porque todo mundo se vê naquela peça. E eu olhei e falei, Deus, eu não sou um prostituto, nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz nada de errado, mas eu preciso ser alcançado pelo seu amor. E naquele dia Deus me encontrou. Naquele dia o Senhor me achou. E eu queria que você nesse momento lembrasse desse dia. Lembre do dia em que o Senhor te chamou, que você ouviu o Evangelho e correspondeu à salvação de Cristo Jesus. O quão isso é precioso. De onde Jesus te tirou, meu irmão? Aonde você estava? O que você era antes daquele dia? O que nós estávamos fazendo antes de nós depositarmos a nossa fé no Senhor? E o que Jesus fez a partir daquele dia? E eu queria que você procurasse alguém agora nessa sala e falasse isso para ela. Testemunhasse da vida de Cristo para alguém, porque talvez nessa sala existem pessoas que vão ser impactadas por essa realidade. Mas não somente nessa sala, pessoas precisam ouvir essa história do dia em que Cristo te chamou. Então sai do seu lugar e procure alguém e fala, deixa eu contar a minha história para você. E depois ouça a história dela. Vamos lá. Faça isso. Vamos treinar o nosso testemunho para novos discípulos. Vamos lá. Pode sair do seu lugar e procure alguém para testemunhar do que Jesus fez em você, de como foi aquele dia, qual foi a mensagem que você ouviu.